O sol começava a se esconder atrás das montanhas quando Lara Silva percebeu que estava perdida. O coração disparou no peito enquanto olhava ao redor, tentando reconhecer algum ponto familiar na trilha que deveria levá-la de volta para casa. As árvores pareciam maiores agora, suas sombras mais longas e ameaçadoras na luz dourada do entardecer. Como pude ser tão distraída? Murmurou para si mesma, ajustando a mochila nas costas. Dentro dela, apenas o essencial. Uma garrafa d'água meio vazia, algumas barras de cereal e seu livro favorito sobre veterinária equina, sua companhia constante desde que decidira seguir esse sonho. Lara tinha 22 anos, cabelos castanhos ondulados que escapavam constantemente do rabo de cavalo mal feito, e olhos verdes que brilhavam com uma curiosidade natural sobre o mundo ao seu redor. Sempre fora assim desde pequena. Sua mãe costumava dizer que ela nascera com uma alma inquieta, sempre pronta para explorar o desconhecido. Hoje não era diferente. O que começara como uma caminhada relaxante pelos arredores da cidade havia se transformado em uma aventura não planejada, quando ela decidiu seguir uma trilha que parecia interessante. Agora, 3 horas depois, sem sinal de celular e com a escuridão se aproximando, começava a questionar essa decisão. O som abafado de seus tênis na terra batida ecoava entre as árvores, criando um ritmo irregular que acompanhava sua respiração cada vez mais ofegante. Não era apenas o esforço físico que a deixava assim. Era o medo crescente de passar a noite perdida na mata. Foi então que ouviu o barulho metálico de ferraduras contra pedras, distante, mas inconfundível. Parou imediatamente, segurando a respiração para ouvir melhor. Sim, definitivamente eram cavalos. E onde havia cavalos, havia pessoas. Graças a Deus, sussurrou seguindo na direção do som. À medida que caminhava, outros sons se juntaram ao das ferraduras. O latido grave de um cão, vozes masculinas conversando em tom baixo, o ranger de uma porteira sendo aberta. Lara sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase tropeçou nas próprias pernas. A trilha começou a subir em uma inclinação suave. E logo ela pôde ver luzes através da vegetação. Apressou o passo, empurrou alguns galhos para o lado e, de repente, encontrou-se diante de uma vista que a deixou sem fôlego. Estendia-se à sua frente um vale amplo, banhado pela luz dourada do sol poente. No centro, como uma joia engastada na paisagem, estava uma fazenda que parecia ter saído de um sonho. A casa principal, construída em estilo colonial, destacava-se com suas paredes brancas e telhas vermelhas. Ao redor distribuíam-se galpões rústicos, currais bem cuidados e, mais além, pastos verdejantes onde dezenas de cavalos pastavam tranquilamente. Lara sempre se emocionara ao ver cavalos, mas este espetáculo era diferente. Havia algo quase mágico na forma como os animais se moviam pelo campo. Suas silhuetas recortadas contra o céu colorido. Pôde identificar várias raças. Árabes elegantes, crioulos robustos, alguns puro-sangue ingleses e até mesmo alguns cavalos que pareciam ser fruto de cruzamentos cuidadosos. Que lugar incrível! Murmurou, começando a descer a encosta em direção à propriedade. À medida que se aproximava, podia ouvir com mais clareza os sons da fazenda. O relinchar ocasional de um cavalo, o mugido distante de algumas vacas, o barulho de baldes sendo movimentados. Era o som da vida rural em seu ritmo natural, algo que sempre a fascinara, mas que raramente tinha oportunidade de experimentar. Havia crescido na cidade, filha de um contador e uma professora. Seus pais sempre apoiaram seu sonho de ser veterinária, especialmente sua paixão por cavalos, mesmo que nunca entendessem completamente de onde vinha essa conexão tão forte com os animais. É como se você falasse a língua deles, sua mãe costumava dizer, observando como Lara interagia naturalmente com qualquer animal que encontrava. Agora, caminhando em direção àquela fazenda, sentia como se estivesse se aproximando de um lugar onde finalmente poderia pertencer.
A porteira principal estava aberta e uma placa desgastada pelo tempo anunciava Fazenda Santa Helena, família Antunes. Lara hesitou por um momento. Tecnicamente, estava invadindo propriedade privada, mas a necessidade de pedir ajuda superou sua preocupação com protocolos sociais. Passou pela porteira e seguiu pela estrada de terra que levava ao centro da propriedade. À sua direita, um grande curral abrigava vários cavalos, e ela não conseguiu resistir à tentação de se aproximar para observá-los melhor. Foi quando o viu. No canto mais afastado do curral, um cavalo castanho escuro estava parado sozinho, claramente favorecendo uma das patas traseiras. Mesmo à distância, Lara podia ver que algo estava errado. O animal mantinha a cabeça baixa, as orelhas ligeiramente caídas, sinais clássicos de desconforto. Sem pensar duas vezes, aproximou-se da cerca e observou o cavalo com um olhar clínico. A pata direita traseira estava claramente sensível, e pela forma como o animal se posicionava, provavelmente havia algo errado com o casco ou a região do boleto. "Oi, garoto", disse suavemente, estendendo a mão na direção do animal. "O que aconteceu com você?" O cavalo levantou a cabeça ao ouvir sua voz, suas orelhas se erguendo com interesse. Lentamente, aproximou-se da cerca onde Lara estava, como se sentisse que ela representava ajuda. Lara estava tão concentrada em observar o animal que não percebeu os passos que se aproximavam por trás dela. Só se deu conta de que não estava mais sozinha quando uma voz grave e autoritária cortou o ar. "Você não deveria estar aqui." Virou-se rapidamente, o coração saltando para a garganta. Diante dela estava um homem que imediatamente comandava respeito, e se ela fosse honesta, um pouco de medo. Manuel Antunes tinha aproximadamente 45 anos, com cabelos castanhos grisalhos, cortados curtos, e um bigode bem aparado que emoldurava uma boca que parecia pouco acostumada a sorrir. Seus olhos escuros eram penetrantes, quase intimidadores, e sua postura ereta sugeria alguém acostumado a comandar e ser obedecido. Vestia uma camisa de trabalho azul escura, jeans desgastados e botas de couro que claramente haviam visto anos de uso árduo. Nas mãos, segurava um chapéu de couro que manipulava nervosamente, como se estivesse decidindo o que fazer com a intrusa que encontrara em sua propriedade. Eu me perdi", gaguejou Lara, de repente muito consciente de como devia parecer, suada, com folhas no cabelo e claramente fora de lugar. Estava caminhando e perdi o rumo. Vi as luzes da fazenda e decidiu invadir minha propriedade. A voz de Manuel era fria, controlada, mas Lara podia perceber uma tensão subjacente que a fazia querer recuar. "Não foi minha intenção invadir", disse rapidamente. "Eu só preciso de ajuda para encontrar o caminho de volta para a cidade." E hesitou, olhando novamente para o cavalo machucado. Seu cavalo está mancando. A pata traseira direita. Pela postura dele, eu diria que é problema no casco, ou talvez uma inflamação no boleto. A expressão de Manuel mudou sutilmente. Seus olhos se estreitaram, não mais apenas com desconfiança, mas com uma curiosidade cautelosa. "Você entende de cavalos?" A pergunta veio sem a frieza anterior, embora ainda mantivesse um tom cético. "Estou estudando veterinária, 3º ano. Minha especialização é medicina equina." Lara endireitou os ombros, sentindo-se em terreno mais firme ao falar sobre algo que conhecia bem. "Posso estar errada, claro, mas pelos sinais que estou vendo..." Manuel virou-se para olhar o cavalo, depois voltou sua atenção para Lara. Por um longo momento, eles se encararam em silêncio. Ela podia ver algo trabalhando em sua mente, uma luta interna entre a desconfiança natural e talvez uma necessidade que ele próprio não queria admitir. "Como você se chama?" perguntou finalmente. Lara Silva. "Eu sou Manuel Antunes, e este," fez um gesto em direção ao cavalo, "é Trovão. Está mancando há 2 dias." A mudança no tom foi sutil, mas Lara a percebeu. Havia menos hostilidade agora, embora ainda mantivesse uma distância cuidadosa.
Posso dar uma olhada nele? Perguntou, hesitante. Quer dizer, se o senhor permitir. Eu sei que sou uma estranha, mas... Você disse que está estudando veterinária. Não era uma pergunta. Sim, na Universidade Federal. Sempre quis trabalhar com cavalos. Manuel estudou seu rosto por mais um momento. Depois assentiu quase imperceptivelmente. Está bem, mas eu fico observando. Lara sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Esta era sua chance de provar que sabia do que estava falando, mas também estava muito consciente dos olhos críticos de Manuel sobre ela. Entrou no curral através de um portão lateral que Manuel abriu para ela. Trovão era ainda mais impressionante de perto. Um cavalo magnífico que claramente havia sido muito bem cuidado. Sua pelagem brilhava mesmo na luz declinante e seus olhos inteligentes a observavam com interesse. Oi, garoto, disse suavemente, aproximando-se devagar com a mão estendida. Vou apenas dar uma olhadinha, está bem? O cavalo permitiu que ela se aproximasse. E logo Lara estava correndo as mãos experientes por seu pescoço e flanco, acalmando-o com sua voz suave e movimentos confiantes. Quando chegou à pata traseira afetada, foi ainda mais cuidadosa. Posso levantar sua pata, garoto? Só por um minutinho. Para sua surpresa, Trovão cooperou completamente, permitindo que ela examinasse o casco. O que encontrou a fez franzir o senho. Há uma pequena pedra alojada aqui, disse para Manuel, que havia se aproximado para observar. Bem no centro do casco, não muito funda, mas o suficiente para causar desconforto. Você tem certeza? Manuel se abaixou para olhar mais de perto. Tem uma ferramenta para remover? Uma faca de casco ou algo similar? Manuel hesitou por um momento, depois assentiu e se dirigiu a um dos galpões próximos. Retornou poucos minutos depois com uma pequena faca curvada, própria para a limpeza de cascos. Você sabe usar isso? Perguntou, ainda com um tom ligeiramente cético. Sei, sim. Lara pegou a ferramenta com confiança. Trabalhei como voluntária em Haras durante as férias de verão. Aprendi a fazer manutenção básica de cascos. Com movimentos cuidadosos e precisos, ela removeu a pequena pedra que estava causando o problema. Trovão pareceu imediatamente mais confortável, redistribuindo seu peso de forma mais equilibrada. Pronto, disse, soltando a pata do cavalo e dando um passo para trás. Ele deve estar bem melhor agora. Talvez seja bom aplicar um pouco de pomada antibiótica no local só para prevenir infecção, mas não deve ser necessário mais nada. Manuel observou enquanto Trovão dava alguns passos, claramente sem mais dor. A mudança era óbvia. O cavalo voltara ao seu andar normal, as orelhas eretas e a postura alertas. Como você soube? Perguntou, e pela primeira vez sua voz carregava algo que poderia ser respeito. Experiência, respondeu Lara simplesmente. E paixão. Quando você ama algo, aprende a ler os sinais. Manuel a observou por um longo momento, como se estivesse reavaliando completamente sua primeira impressão. O silêncio se estendeu entre eles, não mais carregado de hostilidade, mas de algo mais complexo, uma curiosidade mútua misturada com cautela. Está escurecendo, disse finalmente. E você disse que está perdida. Lara olhou ao redor, percebendo que a escuridão havia de fato caído sobre a fazenda. As luzes dos galpões criavam círculos dourados na escuridão e, ao longe, podia ouvir os sons noturnos da fazenda, o movimento dos animais se acomodando para a noite. A trilha de volta para a cidade não é segura no escuro, continuou Manuel, parecendo lutar com uma decisão interna. Há buracos, raízes expostas. Pessoas já se machucaram tentando fazer esse caminho à noite. Eu posso tentar... Começou Lara, mas ele a interrompeu com um gesto. Você pode ficar esta noite, na casa de hóspedes. A oferta veio de forma abrupta, como se ele próprio estivesse surpreso por tê-la feito. Amanhã cedo, eu a levo de volta para a cidade. Lara piscou, surpresa. Era a última coisa que esperava ouvir. Eu não quero incomodar. Não é incômodo, disse Manuel, mas seu tom sugeriu que a decisão já estava tomada. É prático. E... hesitou, olhando para Trovão.
Você ajudou meu cavalo. A gratidão em sua voz era sutil, mas estava lá. Lara sentiu uma onda de calor no peito, uma sensação de que talvez, apenas talvez, havia algo especial acontecendo ali. Obrigada, disse suavemente. Eu aceito. Manuel assentiu uma vez, depois se virou em direção à casa principal. Venha, vou mostrar onde você vai ficar. Enquanto caminhavam pela propriedade, Lara não podia deixar de observar tudo ao seu redor. A fazenda era ainda mais impressionante de perto. Cada detalhe falava de cuidado meticuloso e paixão genuína pelos animais. Os estábulos eram limpos e bem mantidos, os pastos claramente bem administrados, e havia uma sensação de ordem e propósito em tudo. Há quanto tempo o senhor tem esta fazenda? Perguntou, quebrando o silêncio. 15 anos, respondeu Manuel, sem virar-se. Minha esposa e eu a compramos quando nos casamos. Lara percebeu que ele falara no passado sobre a esposa, mas não se atreveu a perguntar mais. Havia algo na forma como ele dissera aquilo que sugeria um território doloroso. Chegaram a uma pequena casa de madeira, situada a cerca de 50 metros da casa principal. Era charmosa e acolhedora, com uma varanda pequena e janelas com cortinas de renda. Esta é a casa de hóspedes, disse Manuel, abrindo a porta e acendendo as luzes. Tem tudo o que você precisa. Banheiro, cozinha pequena, cama limpa. O interior era simples, mas confortável. Móveis de madeira escura, tecidos em tons de azul e branco e uma atmosfera acolhedora que imediatamente fez Lara se sentir em casa. É perfeita, disse sinceramente. Muito obrigada, Sr. Antunes. Manuel, corrigiu ele. E não precisa agradecer. Como eu disse, é prático. Mas Lara podia ver que havia mais do que praticidade ali. Havia uma gentileza relutante, como se ele estivesse lutando contra sua própria natureza para ser hospitaleiro. Tem comida na geladeira, continuou Manuel. Nada muito elaborado, mas o suficiente para o jantar e café da manhã. Amanhã, após o café da manhã, eu a levo de volta. Perfeito. Lara colocou sua mochila em uma cadeira próxima. E obrigada novamente. Por tudo. Manuel assentiu, parecendo de repente ansioso para partir. Bem, então, boa noite. Boa noite, Manuel. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Lara ficou sozinha na pequena casa, ouvindo seus passos se afastarem na escuridão. Caminhou até a janela e observou a fazenda iluminada pelas luzes externas. Havia algo quase mágico na cena. Os vultos dos cavalos nos pastos, a silhueta imponente da casa principal, as luzes suaves que criavam um ambiente de conto de fadas. Mas foi na direção da casa principal que seus olhos se fixaram. Através de uma das janelas iluminadas, podia ver Manuel se movendo, sua figura solitária recortada contra a luz interior. Havia algo profundamente melancólico naquela imagem. Um homem sozinho em uma casa que claramente fora construída para abrigar uma família. E, de repente, Lara se deu conta de que talvez Manuel Antunes fosse tão perdido quanto ela havia estado naquela tarde. A diferença era que ela havia encontrado seu caminho. Ele, aparentemente, ainda estava procurando o seu. O amanhecer chegou suavemente à fazenda Santa Helena, pintando o céu com tons de rosa e dourado que se refletiam nos pastos ainda cobertos por um véu delicado de orvalho. Lara acordou com os primeiros sons da fazenda despertando. O canto dos galos, o mugido distante das vacas e, principalmente, os relinchos matinais dos cavalos cumprimentando o novo dia. Havia dormido melhor do que esperava, embalada pelos sons rurais que sempre a acalmavam. Levantou-se da cama confortável e caminhou até a janela, abrindo as cortinas para contemplar a vista matinal. A fazenda era ainda mais deslumbrante à luz do dia. Os pastos se estendiam em ondas verdes até onde a vista alcançava, pontilhados por grupos de cavalos que pastavam tranquilamente. Podia ver Manuel já trabalhando próximo aos estábulos, sua figura movendo-se com a eficiência de alguém que conhecia cada centímetro daquele lugar.
Depois de um banho rápido e de vestir as roupas do dia anterior, ligeiramente amarrotadas, mas limpas, Lara preparou um café simples na pequena cozinha. Enquanto tomava a bebida quente, seus olhos vagaram pelos detalhes da casa de hóspedes que não havia notado na noite anterior. Nas paredes, fotografias em preto e branco mostravam a fazenda em diferentes épocas. Uma delas chamou sua atenção. Manuel, visivelmente mais jovem, ao lado de uma mulher linda de cabelos longos e sorriso radiante. Ambos estavam abraçados em frente à casa principal, e a felicidade que irradiavam era quase palpável mesmo através da fotografia desbotada. Helena, murmurou Lara, lembrando-se de como ele havia mencionado a esposa no passado. A dor em sua voz na noite anterior agora fazia muito mais sentido. Terminou o café e saiu da casa, respirando profundamente o ar puro da manhã. O aroma de terra úmida, grama fresca e o cheiro característico dos cavalos criavam uma sinfonia olfativa que a fazia se sentir mais viva do que havia se sentido em meses. Caminhou em direção ao curral onde havia encontrado Trovão na noite anterior, ansiosa para ver como o cavalo estava se recuperando. Para sua alegria, o animal estava pastando normalmente, sem qualquer sinal de claudicação. "Bom dia, garoto", disse suavemente, e Trovão levantou a cabeça, relinchando baixinho, como se a reconhecesse. "Ele está bem melhor." Lara se virou para encontrar Manuel se aproximando, carregando um balde de ração. À luz do dia, podia ver mais detalhes de seu rosto. As rugas ao redor dos olhos que falavam de anos sob o sol, a forma como seus ombros se curvavam ligeiramente, como se carregassem um peso invisível. "Sim, parece completamente recuperado", respondeu Lara, observando o Trovão dar alguns passos. "Disse ontem que ele estava mancando há 2 dias. Manuel assentiu, colocando o balde no chão e apoiando os braços na cerca do curral. "Começou na segunda-feira. Pensei que talvez fosse algo que passaria sozinho, mas estava ficando pior. O senhor... Vocês não têm um veterinário regular?" A expressão de Manuel se fechou ligeiramente, e Lara imediatamente se arrependeu da pergunta. "Tínhamos", disse simplesmente. "O Dr. Roberto atendia a fazenda há anos, mas ele se aposentou há 6 meses e se mudou para a capital para ficar perto dos filhos. E não conseguiram encontrar outro?" Manuel deu de ombros, um gesto que tentava parecer indiferente, mas que Lara percebeu carregar mais complexidade. "A fazenda mais próxima fica a 40 quilômetros daqui. A maioria dos veterinários da região prefere atender os grandes produtores, lugares com centenas de cabeças de gado. Uma fazenda como esta..." Fez uma pausa. "Não é exatamente uma prioridade." Havia uma amargura sutil em sua voz que fez o coração de Lara se apertar. Ela podia imaginar como devia ser frustrante para alguém que claramente amava seus animais ter dificuldade para encontrar cuidados veterinários adequados. "Quantos cavalos vocês têm aqui?" perguntou, mudando sutilmente o foco da conversa. 32, respondeu Manuel. E pela primeira vez desde que o conhecera, Lara viu algo que poderia ser orgulho brilhar em seus olhos. A maioria são cavalos de trabalho, crioulos, mestiços resistentes, mas também temos alguns para reprodução, árabes, puro sangue inglês. "Posso vê-los?" Manuel hesitou por um momento, depois assentiu. "Tem tempo antes de eu levá-la de volta para a cidade." Passaram a hora seguinte percorrendo a fazenda, e Lara se viu cada vez mais impressionada. Manuel conhecia cada animal pelo nome, sabia suas histórias, suas personalidades, suas peculiaridades. Havia Estrela, uma égua árabe de pelagem tordilha que havia sido resgatada de maus tratos anos antes. Raio, um garanhão puro sangue temperamental, mas magnificamente belo. Bela, uma égua prenha que estava próxima de dar à luz seu primeiro potro. "Ela está na primeira gestação?" perguntou Lara, observando a égua com olhar clínico. "Sim, está prevista para parir nas próximas 2 semanas." Lara notou que Manuel parecia levemente tenso ao falar sobre isso. "Algo errado?" "Não exatamente errado", disse Manuel lentamente.
mas ela é pequena para um parto. E como eu disse, não temos veterinário regular agora. Lara observou Bella mais atentamente. A égua era de fato menor que o normal para sua raça, e seu abdômen parecia desproporcionalmente grande. Não necessariamente um problema, mas definitivamente algo que deveria ser monitorado de perto. O senhor tem experiência com partos? Alguma, mas... Manuel hesitou. Bella é especial. Foi o último presente que minha esposa ganhou antes de... Parou abruptamente como se tivesse dito mais do que pretendia. Lara sentiu uma onda de compreensão. Agora entendia por que Manuel parecia tão preocupado com a égua. Não era apenas um animal valioso, era uma conexão com memórias preciosas. Ela vai ficar bem, disse suavemente. E se o senhor quiser, posso deixar meu número, caso precise de ajuda. Manuel a olhou com uma expressão indecisa, como se estivesse lutando entre a necessidade prática e alguma resistência emocional. Você ainda está estudando, disse finalmente. Sim, mas tenho experiência prática. E... hesitou. Eu realmente gostaria de ajudar. Havia algo na sinceridade de sua voz que pareceu tocar Manuel. Ele assentiu lentamente. Está bem. Obrigado. Continuaram o tour pela fazenda. E Lara se viu fascinada não apenas pelos animais, mas pela própria propriedade. Havia uma harmonia cuidadosa em tudo. Os pastos bem manejados, os sistemas de água, a forma como os diferentes grupos de animais eram organizados. Era claro que muito planejamento e amor haviam sido investidos ali. O senhor construiu tudo isso sozinho? Perguntou enquanto observavam um grupo de potros brincando em um pasto separado. Não sozinho, respondeu Manuel, e novamente Lara percebeu a sombra de tristeza que cruzou seu rosto. Minha esposa Helena era veterinária. Ela planejou muito do que você está vendo. Veterinária? Lara se virou para olhá-lo, surpresa. Sim, ela se especializou em reprodução equina. Tinha um sonho de criar uma linhagem especial de cavalos árabes adaptados ao nosso clima. Lara olhou ao redor com novos olhos, entendendo agora a sofisticação do que estava vendo. Não era apenas uma fazenda bem administrada. Era o resultado de conhecimento científico aplicado com paixão. Ela conseguiu realizar o sonho. Manuel caminhou até a cerca de um pasto, onde 3 éguas árabes pastavam com seus potros. Em parte, estes são descendentes dos primeiros cavalos que trouxemos. 3 gerações de melhoramento cuidadoso. Sua voz carregava orgulho, mas também uma melancolia profunda. Helena morreu pouco depois que Bella nasceu. Um acidente de carro a caminho da cidade. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor não processada. Lara sentiu um nó na garganta, imaginando como devia ter sido para Manuel perder não apenas a esposa, mas também a parceira em seus sonhos profissionais. Sinto muito, disse suavemente. Manuel assentiu, enxugando rapidamente os olhos com as costas da mão. Foi há 2 anos. Ainda é difícil. E o senhor continuou tocando a fazenda sozinho desde então. Tenho 2 funcionários fixos. João, que trabalha com gado, e Carlos, que cuida principalmente dos cavalos. Mas a parte técnica, a reprodução, o melhoramento... Fez uma pausa. Isso morreu com Helena. Lara podia ouvir a resignação em sua voz, como se ele tivesse desistido de uma parte importante de si mesmo, junto com os sonhos compartilhados. Não precisa ter morrido, disse impulsivamente, depois se arrependeu imediatamente ao ver a expressão de Manuel se endurecer. O que você quer dizer com isso? Desculpe, não queria parecer presunçosa. É só que, bem, o conhecimento ainda está aqui. Nos cavalos, na estrutura que vocês construíram e... Hesitou. Existem pessoas que compartilham da mesma paixão. Manuel a estudou por um longo momento, sua expressão indecisa. Você está falando de si mesma. Não era uma pergunta, e Lara sentiu o rosto esquentar. Talvez quer dizer, eu sei que sou apenas uma estudante, mas... Respirou fundo, decidindo ser completamente honesta. Desde que cheguei aqui ontem, sinto como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. E o que seria isso? Propósito, respondeu sem hesitar.
Todos os meus estudos, toda a minha paixão por cavalos, aqui faz sentido de uma forma que nunca fez antes. Manuel permaneceu em silêncio por tanto tempo que Lara começou a se perguntar se havia dito demais. Quando ele finalmente falou, sua voz estava mais suave do que ela havia ouvido antes. Helena costumava dizer algo parecido, que a fazenda era onde sua paixão encontrava propósito. Ela parecia ser uma pessoa especial. Era. Manuel se virou para olhar a casa principal, visível através dos pastos. Às vezes eu me pergunto o que ela pensaria de como as coisas estão agora, se aprovaria as escolhas que fiz. Que escolhas? Desistir dos sonhos que compartilhávamos, deixar que a fazenda se tornasse apenas funcional, sem visão de futuro. Lara sentiu que estava pisando em terreno delicado, mas algo dentro dela insistia em continuar. Talvez ela pensasse que ainda há tempo para retomar esses sonhos. Manuel riu, mas não havia humor no som. Com que ajuda? Como eu disse, não temos nem veterinário regular. Mas, e se tivessem? A pergunta saiu antes que Lara pudesse se censurar. Manuel se virou para olhá-la, uma expressão de surpresa cruzando seu rosto. O que você está sugerindo? Lara sentiu o coração disparar. Estava prestes a fazer algo completamente impulsivo, algo que poderia mudar o rumo de sua vida. Estou sugerindo que talvez eu pudesse ajudar, regularmente. Quer dizer, ainda tenho 1 ano de faculdade, mas posso vir nos fins de semana, nas férias, posso ajudar com os cuidados básicos, monitorar as gestações, auxiliar nos partos. Lara, Manuel a interrompeu suavemente. Você nem me conhece, nem conhece este lugar direito. Eu sei, admitiu ela, mas às vezes você simplesmente sabe quando algo está certo. E isto, fez um gesto abrangendo a fazenda, parece mais certo do que qualquer coisa que já senti na vida. Manuel a observou por um longo momento, e Lara podia quase ver os pensamentos lutando em sua mente. Você tem família na cidade? Compromissos. Meus pais, claro, e a faculdade, mas nada que me impeça de dividir meu tempo. E por que faria isso? Por um estranho e sua fazenda isolada? A pergunta era justa, e Lara demorou um momento para formular uma resposta honesta. Porque ontem à noite, quando ajudei Trovão, senti algo que nunca senti antes. Como se estivesse exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Parou, reunindo coragem para continuar. E porque posso ver que o Senhor ama este lugar e estes animais tanto quanto sua esposa a amava. Seria uma tragédia deixar tudo isso apenas existir, sem crescer. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da fazenda, acordando completamente para o dia. Lara podia ouvir João e Carlos conversando perto dos estábulos, o barulho de tratores sendo ligados, a vida rural seguindo seu ritmo eterno. Você realmente faria isso? Perguntou Manuel finalmente. Viria aqui regularmente para ajudar com os animais? Faria, respondeu Lara sem hesitação. Na verdade, adoraria fazer isso. Manuel assentiu lentamente, como se estivesse tomando uma decisão que o surpreendia. Está bem, podemos tentar, como um arranjo temporário, ver como funciona. Lara sentiu uma onda de alegria tão intensa que quase a derrubou. Havia algo sobre aquele momento, aquele lugar, aquele homem solitário com seus sonhos interrompidos, que a fazia sentir que sua vida estava finalmente encontrando direção. Obrigada, disse, e sua voz carregava toda a sinceridade que sentia. O senhor não vai se arrepender. Veremos, respondeu Manuel, mas pela primeira vez desde que o conhecera, Lara viu algo que poderia ser esperança em seus olhos. Passaram o resto da manhã discutindo os detalhes práticos. Lara viria todos os sábados e domingos, e durante as férias escolares poderia ficar períodos mais longos. Manuel insistiu em pagar por seus serviços, apesar de seus protestos de que faria aquilo de graça. Trabalho merece remuneração, disse firmemente. Helena sempre dizia isso. Quando chegou a hora de partir, Lara se sentiu estranhamente relutante em deixar a fazenda. Havia algo mágico sobre aquele lugar,
algo que a fazia sentir que pertencia ali de uma forma que nunca havia experimentado antes. Na próxima semana, então, disse Manuel, enquanto caminhavam em direção à sua caminhonete. Na próxima semana, confirmou Lara. Durante o trajeto de volta à cidade, conversaram sobre cavalos, sobre veterinária, sobre a fazenda. Lara percebeu que, quando falava sobre assuntos relacionados ao seu trabalho, Manuel se tornava menos reservado, mais aberto. Era como se a paixão pelos animais criasse uma ponte entre eles, um terreno comum onde podiam se encontrar. Quando chegaram à casa de Lara, uma modesta residência em um bairro tranquilo da cidade, ele insistiu em acompanhá-la até a porta. "Obrigada por tudo", disse ela, se virando para encará-lo. "Por me ajudar quando estava perdida, por me deixar ficar na fazenda e, especialmente, por me dar esta oportunidade." "Obrigado eu", respondeu Manuel, "por ajudar Trovão." E por... hesitou, como se lutasse para encontrar as palavras certas. "Por me lembrar de que ainda existem pessoas que se importam com o que fazemos." Houve um momento de silêncio carregado entre eles. Um momento em que Lara sentiu que algo significativo havia mudado. Não apenas para ela, mas para ambos. "Até sábado", disse finalmente. "Até sábado." Lara o observou partir, a caminhonete desaparecendo na curva da rua. Só então se deu conta de que ainda segurava o cartão onde havia anotado seu número de telefone, o número que Manuel havia pedido caso precisasse de ajuda com Bela. Entrou em casa e encontrou seus pais na cozinha, tomando o café da manhã tardio de domingo. "Onde você estava, querida?" perguntou sua mãe, Maria Silva, uma mulher de 50 anos com o mesmo cabelo castanho de Lara, só que mais curto e com alguns fios grisalhos. "Ficamos preocupados quando você não voltou ontem à noite. E me perdi na trilha e acabei passando a noite em uma fazenda", explicou Lara, sentando-se à mesa. Seu pai, Roberto Silva, levantou os olhos do jornal. "Que fazenda?" "A Fazenda Santa Helena, do Sr. Manuel Antunes." "Antunes." Roberto franziu o senho. "Esse nome me é familiar. Conhece ele?" "Não pessoalmente, mas já ouvi falar. Dizem que tem uma das melhores criações de cavalos da região. Ou pelo menos tinha. Ouvi dizer que a esposa morreu há alguns anos, e ele meio que se isolou." Lara assentiu, lembrando-se da tristeza que havia visto nos olhos de Manuel. "Ele me ofereceu um trabalho", disse de repente, surpreendendo a si mesma por ter mencionado isso tão diretamente. "Que tipo de trabalho?" perguntou Maria, imediatamente interessada. "Cuidados veterinários, nos fins de semana e férias. Ele precisa de alguém para ajudar com os animais." Seus pais trocaram um olhar. "Querida", disse Roberto cuidadosamente, "você tem certeza de que é uma boa ideia? Quer dizer, você nem conhece esse homem." "Eu sei, pai, mas..." Lara hesitou, tentando encontrar uma forma de explicar o que sentia. "É como se fosse exatamente o que eu estava procurando. A oportunidade de aplicar o que estou aprendendo, de trabalhar com cavalos, de fazer diferença." "E a faculdade?" perguntou Maria. "Não vai interferir. É só nos fins de semana." Seus pais pareciam preocupados, mas Lara podia ver que também estavam considerando seriamente o que ela havia dito. "Se é isso que você quer", disse Roberto finalmente, "apoiamos você. Mas seja cuidadosa, está bem? E mantenha contato conosco." "Vou manter", prometeu Lara. Naquela noite, deitada em sua cama, Lara olhou pela janela em direção às montanhas, onde sabia que a Fazenda Santa Helena estava localizada. Não conseguia ver nada na escuridão, mas podia imaginar Manuel sozinho na grande casa, talvez olhando pela janela na direção da cidade, pensando sobre a decisão impulsiva que havia tomado de aceitar a ajuda de uma estranha. Havia algo sobre aquele homem, sobre sua dor silenciosa e sua paixão contida, que a tocava profundamente. E havia algo sobre aquela fazenda, com seus cavalos magníficos e seu potencial não realizado, que a fazia sentir que talvez tivesse encontrado seu verdadeiro caminho.
Quando finalmente adormeceu, seus sonhos foram preenchidos por cavalos correndo em campos verdes e por olhos escuros que pareciam carregar histórias não contadas. O primeiro sábado chegou com uma manhã fresca e nublada, típica do outono na região. Lara acordou antes do despertador, tomada por uma mistura de ansiedade e excitação que a mantivera acordada boa parte da noite. Havia passado a semana inteira pensando na fazenda, em Manuel, e especialmente em Bela, a égua prenha que deveria dar à luz em breve. Preparou uma mochila com roupas para o fim de semana, seus livros de veterinária mais importantes e um kit básico de primeiros socorros que havia montado especialmente para esta ocasião. Seus pais a observaram com uma mistura de orgulho e preocupação, enquanto ela verificava pela terceira vez se havia levado tudo. "Tem certeza de que não quer que eu a leve de carro?" ofereceu Roberto, tomando seu café matinal. "Não, pai, o ônibus passa bem perto da entrada da fazenda. E Manuel disse que me buscaria no ponto. Se precisar de qualquer coisa mesmo, você nos liga", insistiu Maria, ajeitando a jaqueta de Lara com o cuidado maternal típico. "Vou ligar, mãe. Prometo." A viagem de ônibus durou 40 minutos, serpenteando por estradas rurais que Lara observou com novo interesse. Agora que conhecia o destino, cada curva, cada paisagem ganhava significado. Quando o ônibus parou no ponto próximo à entrada da fazenda Santa Helena, ela desceu com o coração batendo acelerado. Manuel já estava lá, apoiado na lateral de sua caminhonete, e Lara ficou surpresa ao perceber como se sentia aliviada ao vê-lo. Durante a semana, uma parte pequena, mas persistente de sua mente havia se perguntado se ele mudaria de ideia, se talvez tivesse se arrependido de sua oferta impulsiva. "Pontual", disse ele com aprovação, pegando sua mochila. "Gosto disso." "Sempre fui", respondeu Lara, subindo na caminhonete. "Como estão os cavalos? E Bela?" "Todos bem. Bela está um pouco inquieta desde ontem, mas nada demais ainda." Durante o trajeto curto até a fazenda, Manuel a colocou a par das novidades da semana. Um dos cavalos mais velhos havia desenvolvido um pequeno corte na pata que precisava ser observado. 2 potros haviam sido desmamados e havia chegado um novo garanhão para a reprodução. "Novo garanhão?" perguntou Lara, interessada. "Um puro sangue árabe. Compramos dele há meses, mas só agora o antigo dono pôde entregá-lo. É temperamental." A forma como Manuel disse isso fez Lara suspeitar que temperamental era um eufemismo. Quando chegaram à fazenda, ela foi imediatamente atingida pela mesma sensação de pertencimento que havia experimentado da primeira vez. Era como se aquele lugar a acolhesse, como se reconhecesse algo nela que ela própria ainda estava descobrindo. "Onde vocês estão mantendo o novo garanhão?" perguntou, colocando sua mochila na casa de hóspedes. "No estábulo isolado, perto dos galpões de feno. Vou apresentá-la a ele depois. Primeiro, que tal conhecer João e Carlos?" Lara havia ouvido falar dos 2 funcionários, mas ainda não os havia encontrado. João era um homem de meia idade, bronzeado pelo sol, com mãos enormes e um sorriso caloroso que imediatamente a colocou à vontade. Carlos era mais jovem, talvez alguns anos mais velho que Lara, com conhecimentos impressionantes sobre cavalos e uma paixão óbvia pelo trabalho. "Então você é a veterinária que ajudou o Trovão", disse João, apertando sua mão com firmeza. Manuel não parou de falar sobre isso a semana toda. Lara olhou surpresa para Manuel, que pareceu ligeiramente constrangido. "Exagero do João", murmurou ele. "Não é exagero não", insistiu Carlos. "Fazia tempo que a gente não via o patrão tão animado com alguma coisa." Havia algo na forma como Carlos disse patrão que indicava mais do que uma relação empregador-empregado. Era claro que ambos os homens se importavam genuinamente com Manuel e estavam felizes em vê-lo mostrando interesse renovado na fazenda. Passaram a manhã fazendo uma inspeção completa dos animais. Lara examinou o cavalo com o corte na pata. Uma lesão superficial que estava cicatrizando bem,
Verificou os potros desmamados para garantir que estavam se adaptando bem à separação e fez uma avaliação geral da saúde do rebanho. Seus cavalos estão em excelente condição, disse a Manuel enquanto observavam um grupo de éguas pastando. É óbvio que recebem cuidados excelentes. Helena sempre dizia que cavalos saudáveis são cavalos felizes, respondeu Manuel. E Lara notou que ele conseguia falar sobre a esposa com menos dor do que na semana anterior. Ela estava certa. E falando em éguas, Lara olhou na direção do pasto onde Bela estava pastando. Que tal darmos uma olhada nela? Bela estava visivelmente próxima do parto. Sua barriga havia baixado e ela mostrava sinais de inquietação que Lara reconheceu dos livros e das aulas práticas. Eu diria que ela vai parir dentro de 2 ou 3 dias, observou, acariciando suavemente o flanco da égua. Vocês têm uma baia de parto preparada? Sim, no estábulo principal. Helena sempre insistia que as éguas parissem em ambiente controlado. Ótima ideia. Vamos transferi-la para lá ainda hoje? Manuel assentiu, e Lara pôde ver o alívio em seus olhos. Era óbvio que ele estava preocupado com o parto, e ter alguém com conhecimento veterinário por perto claramente o tranquilizava. Depois do almoço, um assado delicioso que Manuel havia preparado, ele a levou para conhecer o novo garanhão. Lara entendeu imediatamente por que Manuel o havia descrito como temperamental. Sultão era magnífico, um árabe cinza escuro com uma presença quase real, mas também era claramente estressado e agressivo, provavelmente pela mudança de ambiente e pela separação de seu rebanho anterior. Há quanto tempo ele está aqui? Perguntou Lara, observando o animal de uma distância segura. 3 dias. Mal conseguimos chegá-lo ao estábulo. Está recusando ração e não deixa ninguém se aproximar. Lara estudou o garanhão com atenção. Seus movimentos eram agitados, as orelhas constantemente em alerta, e havia uma tensão em todo o seu corpo que falava de medo tanto quanto de agressividade. Posso tentar uma abordagem? Perguntou. Manuel pareceu hesitante. Ele está bem agressivo, Lara. Não quero que você se machuque. Não vou me aproximar demais, mas às vezes cavalos estressados respondem melhor a uma energia diferente. Depois de algumas discussões, Manuel concordou, mas insistiu em ficar por perto com uma corda, caso fosse necessário intervir. Lara aproximou-se lentamente do curral, movendo-se com deliberada calma e falando em voz baixa e suave. Sultão imediatamente se voltou para ela, suas narinas dilatadas e músculos tensos. Oi, garoto, disse suavemente, parando a vários metros de distância. Sei que está assustado. Lugar novo, pessoas novas, deve ser muito confuso. Para a surpresa de Manuel, Sultão não carregou ou ameaçou. Em vez disso, ficou parado, as orelhas voltadas na direção de Lara, como se estivesse realmente ouvindo o que ela dizia. Você é lindo, continuou Lara, ainda mantendo distância. Aposto que sente falta de casa, mas este pode ser um bom lugar também, sabe? Tem éguas bonitas aqui, pastos grandes, pessoas que entendem de cavalos. Gradualmente, quase imperceptivelmente, a tensão no corpo de Sultão começou a diminuir. Suas orelhas relaxaram, e ele parou de se mover nervosamente pelo curral. Como você fez isso? Perguntou Manuel em voz baixa, claramente impressionado. Paciência, respondeu Lara, ainda de olhos fixos no garanhão, e tentativa de entender o que ele está sentindo. Passaram mais 20 minutos ali, com Lara conversando suavemente com Sultão, até que ele finalmente se aproximou da cerca por vontade própria. Quando ela estendeu a mão, ele farejou cautelosamente antes de permitir que ela tocasse seu focinho. Incrível, murmurou Manuel. Em 3 dias, nenhum de nós conseguiu nem chegar perto dele. Ele só precisava de tempo para entender que não representamos uma ameaça, explicou Lara, ainda acariciando suavemente o focinho do garanhão. Cavalos são animais de presa. Quando estão assustados, o instinto é lutar ou fugir. Só quando se sentem seguros é que podem relaxar. Helena dizia algo parecido, disse Manuel. E havia uma nota de admiração em sua voz que fez o coração de Lara acelerar ligeiramente.
O resto da tarde passou rapidamente. Transferiram Bela para a baia de parto, organizaram os suprimentos necessários para quando chegasse a hora, e Lara passou algum tempo observando os outros cavalos, familiarizando-se com suas personalidades individuais. No jantar, Manuel parecia mais relaxado do que ela o havia visto antes. Conversaram sobre cavalos, sobre técnicas de treinamento, sobre os planos que ele e Helena haviam feito para a fazenda. Ela queria estabelecer um programa de terapia assistida por cavalos, revelou Manuel enquanto limpavam os pratos. Acreditava que cavalos podiam ajudar pessoas com traumas, deficiências, problemas emocionais. É uma ideia maravilhosa, disse Lara com sinceridade. E ainda é viável. Talvez não agora, mas no futuro. Talvez, concordou Manuel, mas Lara podia ver que a ideia o intrigava. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir imediatamente. Estava deitada na cama da casa de hóspedes, ouvindo os sons noturnos da fazenda e pensando sobre o dia. Havia algo profundamente satisfatório em trabalhar com os animais, em usar seus conhecimentos de forma prática, em fazer diferença real na vida dessas criaturas magníficas. Mas havia mais do que isso. Havia algo sobre Manuel, sua paixão contida, sua gentileza relutante, a forma como seus olhos se iluminavam quando falava sobre os cavalos, que a intrigava de uma forma que não conseguia explicar completamente. Por volta da meia-noite, foi despertada por um som que fez seu coração disparar. Era Bela, e pelos sons que vinham do estábulo, o parto havia começado. Vestiu-se rapidamente e correu para o estábulo, onde encontrou Manuel já acordado, observando a égua com expressão preocupada. Começou há cerca de 1 hora, disse ele. Parece normal até agora, mas é seu primeiro parto e você está preocupado, completou Lara, aproximando-se cuidadosamente da baia. Bela estava inquieta, deitando e levantando repetidamente, claramente no início do trabalho de parto. Lara observou por alguns minutos, cronometrando as contrações e avaliando o progresso. Está tudo normal, tranquilizou Manuel. O primeiro estágio pode durar várias horas em éguas primíparas. Mas vamos ficar de olho. Passaram as horas seguintes revezando-se na observação. Manuel preparou café e ficaram sentados em bancos próximos à baia, conversando em voz baixa para não perturbar Bela. Você sempre quis ser veterinária? Perguntou Manuel durante uma das pausas na atividade da égua. Desde que me lembro, respondeu Lara. Minha mãe diz que quando eu tinha 5 anos, eu já falava em cuidar dos bichinhos machucados. E seus pais apoiaram, sempre. Mesmo quando perceberam que significava anos de estudo, faculdade cara, incerteza sobre o futuro. Lara sorriu. Eles nunca tentaram me dissuadir. Deve ser bom ter esse tipo de apoio. Havia algo na voz de Manuel que fez Lara se perguntar sobre sua própria família. O senhor tem filhos? Manuel ficou em silêncio por tanto tempo que Lara pensou que talvez não fosse responder. 2, disse finalmente. Pedro e Paula, gêmeos, têm 22 anos agora, a mesma idade que Lara. Eles moram aqui? Não. A resposta foi curta, carregada de uma dor que Lara imediatamente reconheceu. Eles se mudaram para São Paulo depois que a mãe morreu. Disseram que a fazenda tinha memórias demais. Lara sentiu o coração se apertar. Podia imaginar como devia ser doloroso para Manuel não apenas perder a esposa, mas também se ver abandonado pelos filhos em um momento em que mais precisava de apoio. Vocês se falam? Às vezes, ligações curtas, educadas. Pedro às vezes manda mensagens no WhatsApp. Paula hesitou. Paula ainda está muito magoada. Magoada com quê? Manuel demorou para responder, claramente lutando com memórias dolorosas. Quando Helena morreu, eu não lidei bem com a situação. Mergulhei no trabalho, me fechei em mim mesmo. Os gêmeos precisavam de um pai e eu simplesmente não consegui ser isso para eles. A dor em sua voz era tão palpável que Lara sentiu vontade de alcançar e tocar sua mão, oferecer algum tipo de consolo. Trauma afeta pessoas de formas diferentes,
disse suavemente. Não significa que o Senhor não os amava, mas eles não sabiam disso na época. E quando finalmente consegui me encontrar novamente, eles já haviam construído suas vidas longe daqui, longe de mim. Antes que Lara pudesse responder, Bela emitiu um som baixo que imediatamente chamou sua atenção. O trabalho de parto estava progredindo para o segundo estágio. Aí vamos nós, disse Lara, levantando-se e se aproximando da égua. O que se seguiu foram 2 horas intensas. Bela trabalhou duro e houve momentos em que Lara ficou preocupada. O potro parecia grande para o tamanho da égua, mas sua experiência e instintos a guiaram, e ela conseguiu auxiliar no parto sem intervenção major. Quando o potro finalmente nasceu, um macho árabe perfeitamente formado, ambos, Lara e Manuel, estavam exaustos, mas exultantes. É perfeito, murmurou Manuel, observando o recém-nascido lutar para ficar de pé. Helena ficaria tão orgulhosa. Ela está orgulhosa, disse Lara impulsivamente, então corou ao perceber como isso soou. Quer dizer, este potro é parte do sonho de vocês. É uma continuação do que ela começou. Manuel a olhou por um longo momento e Lara viu algo mudando em sua expressão. Obrigado, disse simplesmente, por estar aqui, por ajudar, hesitou, por me lembrar de que alguns sonhos valem a pena preservar. O momento foi interrompido por Bela, que havia se levantado e agora examinava seu filhote com o cuidado instintivo de uma mãe. O potro, após algumas tentativas desajeitadas, conseguiu ficar de pé e logo estava procurando o úbere de sua mãe. Primeira mamada, observou Lara com satisfação. Se ele conseguir isso nas próximas horas, podemos ter certeza de que está tudo bem. Ficaram observando mãe e filhote por mais 1 hora, até ter certeza de que tudo estava progredindo normalmente. Quando finalmente saíram do estábulo, o primeiro luz da madrugada estava pintando o céu de rosa pálido. Que tal um café da manhã especial? Sugeriu Manuel. Para comemorar. Adoraria, respondeu Lara, de repente consciente de que estava faminta. Na cozinha da casa principal, a primeira vez que Lara entrava ali, Manuel preparou um café da manhã substancial enquanto ela observava. A casa era bonita, mas havia uma qualidade de museu nela, como se estivesse preservada no tempo. Fotografias de Helena estavam por toda parte, e Lara podia ver como a presença da mulher ainda dominava o espaço. Bonita casa, comentou, aceitando uma xícara de café fumegante. Helena decorou tudo, disse Manuel, seguindo seu olhar. Eu nunca mudei nada depois que ela, nunca pareceu certo mudar. Lara assentiu, entendendo. Mas também se perguntou se viver cercado por memórias constantemente não tornava mais difícil para Manuel seguir em frente. Passaram o resto da manhã verificando Bela e o potro, que Manuel decidiu chamar de Esperança, um nome que fez o coração de Lara se aquecer. O resto do domingo foi dedicado aos cuidados rotineiros com os outros animais, e Lara ficou impressionada com como rapidamente estava se adaptando à rotina da fazenda. Quando chegou a hora de partir, no final da tarde, ela se sentiu relutante em deixar o lugar. Havia algo sobre a fazenda Santa Helena que a fazia se sentir em casa de uma forma que nunca havia experimentado. Mesma hora na próxima semana? Perguntou Manuel enquanto dirigiam para o ponto de ônibus. Não poderia perder, respondeu Lara. E Manuel, obrigada por me deixar fazer parte disso. Do nascimento de Esperança, do trabalho com Sultão, tudo isso significa muito para mim. Para mim também, disse Manuel, e havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração de Lara pular uma batida. Durante a viagem de volta para casa, Lara não conseguiu parar de pensar no fim de semana. Havia sido mais do que ela havia esperado. Não apenas a oportunidade de trabalhar com cavalos, mas também a chance de conhecer Manuel melhor, de ver além da fachada reservada para o homem complexo e ferido por baixo. Havia algo sobre ele que a atraía de uma forma que não conseguia explicar completamente.
Talvez fosse sua paixão óbvia pelos animais ou a forma como falava sobre Helena com tanto amor e dor. Talvez fosse a vulnerabilidade que ele tentava esconder ou os momentos raros em que seu sorriso transformava completamente seu rosto. Qualquer que fosse a razão, Lara sabia que a Fazenda Santa Helena havia se tornado muito mais do que apenas um lugar para aplicar seus conhecimentos veterinários. Estava se tornando um lugar onde podia imaginar construindo um futuro. As semanas seguintes estabeleceram um ritmo que Lara passou a aguardar com crescente ansiedade durante a semana. Cada sábado de manhã, ela tomava o mesmo ônibus, encontrava Manuel no mesmo ponto e mergulhava em um mundo que cada vez mais parecia ser onde realmente pertencia. A fazenda estava florescendo sob sua influência sutil, mas constante. Sultão havia se adaptado completamente, tornando-se um dos garanhões mais dóceis da propriedade. Esperança crescia forte e saudável, correndo pelos pastos com a energia típica dos potros jovens. E Manuel estava mudando de formas que até mesmo João e Carlos comentavam. Fazia anos que não via o patrão assim, disse Carlos certa manhã, enquanto preparavam a ração. É como se tivesse voltado a ter esperança em alguma coisa. Lara sorriu, sentindo um calor no peito ao ouvir isso. Ver Manuel gradualmente se abrindo, sorrindo mais frequentemente, falando sobre planos futuros para a fazenda, era uma das maiores recompensas de seu trabalho ali. Era um sábado especialmente bonito de maio, quando tudo mudou. Lara estava no pasto, verificando uma das éguas que havia mostrado sinais de cólica leve quando ouviu Manuel chamando seu nome com urgência. "Lara, venha rápido!" O tom de voz o fez correr imediatamente na direção da voz. Encontrou Manuel próximo ao curral principal, o rosto pálido e tenso. "O que aconteceu?" perguntou sem fôlego. "É o raio", disse Manuel, apontando para o garanhão puro sangue que estava caído no pasto. "Ele simplesmente desabou, não consegue se levantar." Lara sentiu seu coração acelerar. Raio era um dos cavalos mais valiosos da fazenda. Um reprodutor importante para os planos de melhoramento genético que ela e Manuel haviam começado a discutir. Pulou a cerca e correu até onde o cavalo estava deitado. Raio estava consciente, mas claramente em sofrimento. Sua respiração estava acelerada e ele suava excessivamente. "Há quanto tempo ele está assim?" perguntou, começando um exame rápido. João o encontrou há uns 10 minutos. Disse que 15 minutos antes ele estava pastando normalmente. Lara examinou rapidamente os sinais vitais do cavalo. Pulso elevado, temperatura alta, mucosas avermelhadas. Quando pressionou seu abdômen, Raio reagiu com dor óbvia. "Cólica grave", diagnosticou, seu treinamento assumindo o controle. "Possivelmente torção intestinal. Precisamos de um veterinário experiente agora." "O veterinário mais próximo está a 40 quilômetros daqui", disse Manuel, a voz carregada de desespero. "E é sábado à tarde." Lara sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ela era apenas uma estudante, mas naquele momento era a única pessoa com conhecimento veterinário presente. "Me ajude a levantá-lo", decidiu. "Temos que mantê-lo em movimento. Se for torção, ficar deitado vai piorar." Com a ajuda de Manuel e Carlos, que havia chegado correndo ao ouvir a comoção, conseguiram fazer Raio ficar de pé. O cavalo estava claramente relutante, mas obedeceu aos comandos suaves de Lara. "Precisamos andar com ele", instruiu, pegando a corda que Manuel trouxe. "Devagar, mas constantemente. O movimento pode ajudar a reposicionar o intestino." Passaram a hora seguinte caminhando com Raio pelo pasto. Era um trabalho extenuante. O cavalo estava pesado e relutante, e o sol da tarde estava forte. Mas Lara não parava, guiada por uma combinação de conhecimento teórico e instinto. "Você tem certeza do que está fazendo?" perguntou Manuel em certo momento, o suor escorrendo por seu rosto. "Não", admitiu Lara honestamente. "Mas é o que os livros dizem para fazer." E hesitou. "Às vezes você tem que confiar no instinto." Gradualmente, muito gradualmente,
Raio começou a mostrar sua respiração ficou menos laboriosa e ele parecia menos relutante em caminhar. Acho que está funcionando, disse Manuel com alívio óbvio na voz. Ainda não acabou, alertou Lara, mas ela também estava começando a sentir esperança. 2 horas depois, Raio estava claramente melhor. Sua temperatura havia baixado e ele estava mostrando interesse na grama ao seu redor. Um sinal excelente. Incrível, murmurou Manuel, observando o cavalo pastando calmamente. Você salvou a vida dele. Ainda precisamos monitorá-lo de perto, disse Lara, mas não conseguiu esconder o orgulho em sua voz. E realmente deveria ser examinado por um veterinário experiente. Primeira coisa, segunda-feira de manhã, prometeu Manuel. Mas Lara, ele se virou para olhá-la diretamente. O que você fez hoje foi impressionante. Havia algo na forma como ele a olhava que fez o coração de Lara acelerar. Não era apenas gratidão profissional. Havia algo mais pessoal, mais íntimo. Só fiz o que qualquer veterinário faria, disse de repente tímida, sob seu olhar intenso. Não, disse Manuel dando um passo em sua direção. Você fez muito mais que isso. Você me lembrou do que significa ter alguém em quem confiar. O momento foi interrompido pela chegada de João, que havia ido buscar medicamentos na cidade. Mas algo havia mudado entre eles. Algo que Lara podia sentir vibrando no ar. Naquela noite, durante o jantar, a conversa fluiu de forma diferente. Manuel falou mais sobre Helena, mas agora com menos dor e mais carinho pelas memórias. Falou sobre os primeiros anos da fazenda, sobre os sonhos que haviam compartilhado, sobre como havia se sentido perdido após a morte dela. Você sabe, disse ele enquanto limpavam os pratos. Helena sempre dizia que a fazenda precisava de alguém com paixão genuína pelos animais para realmente prosperar. Ela parecia ser uma pessoa muito sábia, respondeu Lara. Era, e acho que ela aprovaria o que está acontecendo aqui, as mudanças que você trouxe. Que mudanças? Manuel parou o que estava fazendo e se virou para olhá-la. Esperança, disse simplesmente. Você trouxe esperança de volta para este lugar. Para mim, o silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Lara podia sentir algo construindo entre eles. Algo que ia além da parceria profissional que haviam estabelecido. Manuel começou, mas foi interrompida pelo toque de seu celular. Era sua mãe, ligando para verificar como estava o fim de semana. A conversa foi breve, mas quebrou o momento íntimo que estava se desenvolvendo. Quando desligou, Manuel havia se voltado para a pia. O momento perdido. Acho que vou verificar Raio mais uma vez antes de dormir, disse Lara, de repente precisando de ar fresco. Boa ideia, eu vou com você. Caminharam até o pasto em um silêncio confortável. Raio estava pastando tranquilamente, sem sinais de desconforto. Ficaram observando-o por alguns minutos apoiados na cerca. Lara, disse Manuel de repente, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente vem aqui? Quer dizer, além da experiência com cavalos. Você poderia fazer estágio em clínicas na cidade, ter horários regulares, menos complicações. Lara demorou para responder, lutando para encontrar as palavras certas. Porque aqui eu me sinto completa, disse finalmente. Como se todas as peças da minha vida finalmente fizessem sentido. É só isso? Havia algo na forma como ele perguntou que fez Lara perceber que estava sendo testada, que sua resposta importava mais do que ela havia percebido. Não, admitiu, reunindo coragem. Não é só isso. O que mais? Lara respirou fundo, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha que não poderia mais voltar atrás. Você, disse suavemente. Eu venho aqui por você também. Manuel se virou para olhá-la, surpresa clara em seu rosto. Lara! Eu sei que é complicado, continuou rapidamente, as palavras saindo em uma avalanche. Sei que você ainda ama Helena. Sei que sou muito mais nova. Sei que provavelmente é uma ideia terrível, mas... Pare, disse Manuel suavemente, alcançando e tocando seu braço. Só pare por um momento.
Lara obedeceu, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Você acha que não sei? Perguntou Manuel, sua voz baixa e intensa. Acha que não percebi como me sinto quando você está aqui? Como tudo parece mais brilhante, mais possível? Lara piscou surpresa. Eu não sabia. Claro que não sabia. Passei os últimos 2 meses lutando contra isso, dizendo a mim mesmo que era errado, que você era jovem demais, que eu estava traindo a memória de Helena. E agora? Manuel hesitou, claramente lutando com emoções conflitantes. Agora percebo que Helena não gostaria que eu passasse o resto da vida sozinho. Ela era generosa demais, amava demais a vida para querer isso para mim. Ficaram em silêncio por um momento, o peso de suas confissões pairando no ar entre eles. Mas ainda é complicado, disse Manuel finalmente. Por quê? Porque você tem toda uma vida pela frente. Faculdade para terminar, carreira para construir. Você não deveria se amarrar a um viúvo de 45 anos com uma fazenda isolada e 2 filhos que mal falam comigo. E se eu quisesse me amarrar? Perguntou Lara, dando um passo em sua direção. E se isso fosse exatamente o que eu quero? Manuel a estudou por um longo momento, como se estivesse procurando sinais de dúvida ou incerteza. Você tem certeza? Perguntou finalmente. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. O que aconteceu a seguir foi natural e inevitável. Manuel se aproximou, suas mãos encontrando o rosto de Lara, e a beijou com uma ternura que fez todo o mundo ao redor desaparecer. Foi um beijo cheio de promessas não ditas, de esperanças cuidadosamente guardadas, de um futuro que, de repente, parecia possível. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. O que fazemos agora? Perguntou Lara, ainda tonta com a intensidade do momento. Agora, disse Manuel, sorrindo de uma forma que ela nunca havia visto antes. Vamos devagar. Vamos ver como isso se desenvolve. E vamos enfrentar qualquer desafio que apareça juntos. Juntos, repetiu Lara, gostando do som da palavra. O resto do fim de semana passou em uma névoa de felicidade cautelosa. Eles não falaram muito sobre o que havia acontecido, mas havia uma nova intimidade entre eles, uma consciência constante um do outro que mudava a dinâmica de tudo. Quando chegou a hora de Lara voltar para casa no domingo à noite, ambos estavam relutantes em se separar. Semana que vem? Perguntou Manuel como sempre. Semana que vem, confirmou Lara, mas desta vez o intercâmbio carregava um significado completamente diferente. Durante a viagem de volta para casa, Lara não conseguiu parar de sorrir. Havia encontrado não apenas sua paixão profissional na Fazenda Santa Helena, mas também algo que não sabia que estava procurando. Um amor que parecia crescer naturalmente do solo fértil de interesses compartilhados e respeito mútuo. Claro, haveria desafios. A diferença de idade, as complicações de sua situação acadêmica, os filhos de Manuel, que ainda não havia conhecido. Mas pela primeira vez em sua vida, Lara sentia que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. E enquanto o ônibus a levava através da paisagem rural iluminada pela lua, ela já estava planejando como tornar sua presença na fazenda ainda mais permanente. Talvez pudesse transferir para uma universidade mais próxima, ou negociar um cronograma de estudos que permitisse mais tempo na fazenda. O futuro, que sempre havia parecido uma névoa distante e incerta, de repente estava cheio de possibilidades concretas e excitantes. Na segunda-feira de manhã, Manuel ligou como prometido para informar que o veterinário havia examinado o raio e confirmado seu diagnóstico e tratamento. O cavalo estava completamente recuperado. Você salvou a vida dele, disse Manuel por telefone, e Lara podia ouvir o orgulho em sua voz. Nós salvamos, corrigiu ela. Foi trabalho de equipe. Concordou Manuel, e havia algo em sua voz que fez o coração de Lara se aquecer. Somos uma boa equipe. Conforme a semana progrediu, eles conversaram por telefone todas as noites.
Conversas que começavam sobre os cavalos e a fazenda, mas que invariavelmente se desenvolviam em discussões mais pessoais sobre sonhos, medos, esperanças para o futuro. Foi durante uma dessas conversas que Manuel mencionou algo que fez Lara perceber que sua felicidade recém-descoberta poderia enfrentar seu primeiro teste real. A propósito, disse ele casualmente demais, Pedro ligou hoje. Ele e Paula vão vir para a fazenda no próximo fim de semana. Lara sentiu seu estômago se contrair. Vão ficar muito tempo? Só o fim de semana. Mas, hesitou, acho que seria melhor se você não viesse desta vez. Deixar eu ter tempo sozinho com eles primeiro. Embora entendesse a lógica por trás da sugestão, Lara não pôde evitar uma pontada de decepção. E se fosse honesta, um pouco de medo. E se os filhos de Manuel o convencessem de que ela era uma má ideia? E se sua presença complicasse ainda mais um relacionamento familiar já tenso? Claro, disse, tentando manter a voz neutra. Faz sentido. Lara, disse Manuel suavemente, parecendo perceber sua hesitação. Isso não muda nada entre nós. É só complicado. Eu entendo, disse ela, e realmente entendia. Mas isso não tornava mais fácil. A semana seguinte arrastou-se interminavelmente. Lara tentou se concentrar em seus estudos, mas seus pensamentos constantemente vagavam para a fazenda, para Manuel, para as conversas difíceis que ele provavelmente estava tendo com os filhos, Pedro e Paula, gêmeos de 22 anos, exatamente sua idade, que haviam perdido a mãe e se afastado do pai. Lara não podia nem imaginar como seria conhecê-los, especialmente sabendo que sua presença na vida de Manuel poderia ser vista como uma traição à memória de Helena. No sábado à noite, Manuel finalmente ligou. Como foi? Perguntou Lara imediatamente. Difícil, admitiu Manuel, mas melhor do que esperava. Eles ficaram? Pedro ficou. Paula voltou para São Paulo esta manhã. Ela ainda está muito magoada. Lara sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Pedro havia ficado, o que era um bom sinal, mas Paula claramente ainda estava resistindo a qualquer tentativa de reconciliação. E você, como está se sentindo? Confuso, disse Manuel honestamente. Foi bom ver Pedro, conversar com ele como adultos. Mas Paula suspirou. Ela disse algumas coisas sobre como estava errado eu tentar substituir a mãe dela. O coração de Lara afundou. Ela falou sobre mim? João mencionou que você tem vindo aqui regularmente. Paula não recebeu bem a notícia. O que ela disse? Manuel hesitou, claramente relutante em repetir as palavras de sua filha. Que é muito cedo, que você é muito jovem, que... Parou. Que talvez eu esteja tendo uma crise de meia-idade. As palavras doeram mais do que Lara havia esperado, principalmente porque tocavam em inseguranças que ela própria havia tentado ignorar. E você, o que pensa? Penso que Paula está machucada e assustada. Penso que ela vê qualquer mudança como uma ameaça às memórias que tem da mãe. Parou por um momento. E penso que, independentemente do que ela ou qualquer outra pessoa acredite, o que sinto por você é real. Lara sentiu uma onda de alívio e amor tão intensa que quase a derrubou. Então, onde isso nos deixa? Nos deixa enfrentando nossa primeira grande complicação, disse Manuel com um humor cansado. Mas também nos deixa com uma escolha. Podemos deixar os medos e opiniões de outras pessoas ditarem nossa felicidade, ou podemos lutar pelo que temos. Eu escolho lutar, disse Lara sem hesitação. Eu também, disse Manuel, e sua voz carregava uma determinação que ela nunca havia ouvido antes. Venha amanhã, Lara. É hora de você conhecer Pedro, e é hora de começarmos a construir algo real juntos, não importa quão complicado seja. Enquanto se preparava para dormir naquela noite, Lara sabia que o próximo dia seria crucial. Conhecer Pedro, ver como Manuel interagia com o filho, navegar pelas complexidades de uma família ferida tentando se curar, tudo isso seria um teste para o relacionamento que mal havia começado. Mas ela também sabia que estava pronta para esse teste.
O que havia encontrado na fazenda Santa Helena, amor, propósito, a sensação de finalmente estar no lugar certo, valia qualquer complicação que pudesse surgir. O domingo amanheceu nublado, com ameaça de chuva no ar. Lara acordou com um nó no estômago que não tinha nada a ver com o clima. Hoje, ela conheceria Pedro, o filho de Manuel, e sabia que muito dependeria de como essa primeira impressão se desenvolvesse. Vestiu-se com cuidado extra, escolhendo roupas casuais, mas respeitosas, jeans limpos, uma blusa azul clara e suas botas de trabalho. Queria parecer profissional, mas não intimidadora. Competente, mas não ameaçadora. Durante a viagem de ônibus, seus nervos apenas aumentaram, e se Pedro a detestasse à primeira vista? E se ele achasse que ela estava se aproveitando de Manuel? E se... Pare! Murmurou para si mesma, reconhecendo o espiral de ansiedade. Seja você mesma. Se funcionar, funciona. Se não funcionar, pelo menos você tentou. Manuel a estava esperando no ponto de ônibus como sempre, mas havia uma tensão em seus ombros que ela não havia visto antes. Como você está? Perguntou enquanto subiam na caminhonete. Nervoso, admitiu Manuel. Pedro passou a noite fazendo perguntas sobre você. Acho que está curioso, mas também cauteloso. Compreensível, disse Lara, embora seu estômago continuasse embrulhado. Como você me apresentou para ele? Como a veterinária que tem ajudado com os cavalos e como... Hesitou. Como alguém importante para mim. Lara assentiu, apreciando sua honestidade. Manuel, se isso for muito complicado... Se minha presença tornar as coisas mais difíceis entre vocês... Não, interrompeu ele firmemente. Não vamos começar assim. Pedro precisa entender que minha vida não parou quando a mãe dele morreu. E você faz parte da minha vida agora. A determinação em sua voz deu coragem a Lara, e ela pegou sua mão apertando-a suavemente. Quando chegaram à fazenda, Lara imediatamente viu uma figura jovem próxima aos estábulos. Pedro Antunes era claramente filho de Manuel. Tinha a mesma altura, a mesma postura ereta e olhos escuros que estudavam tudo ao redor com inteligência aguçada. Mas onde Manuel carregava o peso de anos de responsabilidade e perda, Pedro tinha a energia inquieta da juventude urbana. Pedro! Chamou Manuel. Quero apresentar alguém para você. Pedro se aproximou com passos medidos, seus olhos avaliando Lara cuidadosamente. Ela podia ver tanto curiosidade quanto ceticismo em sua expressão. Você deve ser Lara, disse, estendendo a mão. Papai falou muito sobre você. Espero que coisas boas, respondeu Lara, apertando sua mão com firmeza. É um prazer conhecê-lo, Pedro. Igualmente. Sua voz era educada, mas reservada. Ouvi dizer que você é veterinária. Estudante de veterinária, corrigiu Lara. Último ano, sua especialização é medicina equina. Pedro assentiu, seus olhos se voltando para os cavalos nos pastos próximos. Fazia tempo que não vinha aqui, disse mais para si mesmo do que para eles. Esqueci como é pacífico. Havia uma melancolia em sua voz que fez o coração de Lara se apertar. Podia imaginar como devia ser difícil para ele voltar a um lugar tão cheio de memórias da mãe. Quer que eu mostre o que mudou desde a última vez que esteve aqui? Ofereceu Manuel, claramente ansioso para reconectar com o filho. Claro, disse Pedro, mas Lara percebeu que seu entusiasmo era forçado. Passaram a manhã percorrendo a fazenda. Lara ficou em segundo plano na maior parte do tempo, observando a dinaia entre pai e filho. Era claro que havia amor entre eles, mas também uma distância cautelosa, como se ambos estivessem tentando encontrar uma nova forma de se relacionar. Pedro ficou visivelmente impressionado quando Manuel mostrou esperança, agora um potro robusto e brincalhão. Ele nasceu aqui? Perguntou, observando o animal com óbvio interesse. Sim, há algumas semanas. Lara ajudou no parto, disse Manuel, orgulho claro em sua voz. Pedro se virou para olhar Lara com um novo interesse. Foi complicado? Um pouco, admitiu Lara. Bela é pequena para um parto, e Esperança era grande, mas correu tudo bem no final.
Mamãe sempre dizia que partos eram a parte mais emocionante e aterrorizante do trabalho veterinário, disse Pedro. E pela primeira vez desde que chegara, um sorriso genuíno cruzou seu rosto. Ela estava certa, concordou Lara. É uma responsabilidade enorme, mas quando tudo corre bem, não há sensação melhor no mundo. Algo na forma como ela disse isso pareceu ressoar com Pedro. Ele a estudou por um momento, como se estivesse reavaliando suas primeiras impressões. Você realmente ama isso, não é? Perguntou. Não é só trabalho para você. Não, respondeu Lara honestamente. É mais como vocação. Sempre soube que queria fazer isso, mas aqui, fez um gesto abrangendo a fazenda. Aqui sinto como se estivesse fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Pedro assentiu lentamente, e Lara teve a sensação de que havia passado em algum tipo de teste. O momento foi interrompido por Carlos, que se aproximou correndo com expressão preocupada. Seu Manuel, tem alguma coisa errada com o sultão. Ele está agindo estranho. Imediatamente, todos se dirigiram para o curral onde o garanhão árabe estava localizado. Lara viu imediatamente o problema. Sultão estava inquieto, suando excessivamente, e havia sinais claros de que havia se machucado. Parece que se cortou na cerca, disse, apontando para um fio solto no curral que tinha sangue. Quão ruim é? Perguntou Manuel, tensão óbvia em sua voz. Lara entrou cuidadosamente no curral, aproximando-se de Sultão com a calma que havia aprendido a usar com cavalos assustados. Oi, garoto, disse suavemente. Deixe-me ver o que aconteceu. Para sua surpresa, Sultão permitiu que ela se aproximasse e examinasse o ferimento. Era um corte profundo na pata dianteira, que sangrava mais do que ela gostaria de ver. Preciso limpar e suturar isso, disse, mantendo a voz calma, apesar da preocupação. E ele vai precisar antibióticos. Você pode fazer isso? Perguntou Pedro, observando como Lara manuseavelmente com confiança o cavalo nervoso. Posso, respondeu Lara, já mentalmente catalogando o que precisaria. Manuel, você tem um kit de sutura? Helena tinha, disse Manuel. Vou buscar. Enquanto Manuel corria para a casa, Lara continuou acalmando Sultão, falando suavemente com ele enquanto aplicava pressão no ferimento para controlar o sangramento. Você é boa com ele, observou Pedro, claramente impressionado. Mamãe sempre dizia que cavalos podem sentir quando alguém genuinamente se importa com eles. Sua mãe estava certa, disse Lara. Cavalos são muito perceptivos. Eles sabem quando você está nervoso, quando está com raiva, quando está genuinamente preocupado com o bem-estar deles. Pedro ficou em silêncio por um momento, observando como Sultão havia relaxado sob os cuidados de Lara. Posso perguntar uma coisa? Disse finalmente. Claro. O que você vê no meu pai? A pergunta foi direta e inesperada. Lara olhou por cima do ombro para Pedro, vendo a vulnerabilidade por trás da pergunta aparentemente casual. Vejo um homem que ama profundamente, respondeu honestamente. Que construiu algo belo aqui, que se importa genuinamente com cada animal sob seus cuidados. Vejo alguém que passou por uma perda devastadora e ainda assim encontrou uma forma de continuar, de cuidar de todos ao seu redor. Mesmo quando não cuidou bem dos próprios filhos, a pergunta carregava uma dor antiga. Lara parou o que estava fazendo e se virou para encarar Pedro completamente. Vejo um homem que cometeu erros quando estava no fundo do poço da dor, mas que os reconhece e quer fazer melhor. Vejo alguém que fala dos filhos com tanto amor e arrependimento que é quase doloroso testemunhar. Pedro engoliu em seco, claramente tocado por suas palavras. Ele realmente fala sobre nós? Constantemente, disse Lara suavemente. Com orgulho, com arrependimento, com esperança. Você e Paula são uma parte enorme de quem ele é. Manuel retornou com o kit de sutura antes que Pedro pudesse responder, mas Lara podia ver que algo havia mudado na expressão do jovem. O processo de suturar o ferimento de Sultão levou quase 1 hora. Lara trabalhou com cuidado meticuloso, explicando cada passo tanto para tranquilizar o cavalo quanto para ensinar. Pedro observou fascinado,
fazendo perguntas inteligentes que mostravam que havia herdado o interesse da mãe pela veterinária. Você consideraria especialização em veterinária? Perguntou Lara enquanto aplicava bandagens no ferimento. Já considerei, admitiu Pedro, mas depois que mamãe morreu parecia, não sei, como se fosse doloroso demais. Compreensível, disse Lara, mas talvez, com o tempo, pudesse ser uma forma de honrar a memória dela. Pedro assentiu pensativamente, claramente, considerando a ideia. Quando terminaram com o sultão, o trio se dirigiu para a casa para almoçar. A atmosfera havia mudado sutilmente. Ainda havia tensão, mas também havia uma curiosidade mútua crescente. Lara, disse Pedro durante o almoço, posso perguntar como você e papai se conheceram? Lara olhou para Manuel, que assentiu encorajadoramente. Eu me perdi, disse com um pequeno sorriso. Estava fazendo uma trilha, escureceu e acabei tropeçando na propriedade de vocês. Seu pai me encontrou examinando o trovão, que estava mancando. E você diagnosticou o problema, disse Pedro, claramente já tendo ouvido essa parte da história. Uma pequena pedra no casco, nada dramático. Mas impressionou papai o suficiente para ele oferecer trabalho para uma estranha. Observou Pedro, um sorriso brincando em seus lábios. Eu precisava de ajuda com os cavalos, disse Manuel defensivamente. E Lara claramente sabia o que estava fazendo. É só isso? Perguntou Pedro, olhando entre eles com óbvia diversão. Lara sentiu o rosto esquentar, mas decidiu ser honesta. Não, disse. Pelo menos, não é só isso agora. Pedro estudou ambos por um longo momento, depois assentiu lentamente. Bem, disse finalmente, pelo menos você não está fingindo que é só profissional. A tarde passou de forma mais relaxada. Pedro mostrou um interesse genuíno no trabalho que Lara estava fazendo na fazenda, e ela podia ver que ele estava gradualmente aceitando sua presença na vida de Manuel. Quando chegou a hora do jantar, Pedro surpreendeu todos ao sugerir que cozinhassem juntos. Mamãe sempre dizia que as melhores conversas aconteciam na cozinha, disse, começando a tirar ingredientes da geladeira. Foi uma tarde reveladora. Trabalhando lado a lado para preparar a refeição, Pedro começou a compartilhar memórias de Helena, histórias sobre a fazenda, quando ele e Paula eram crianças, e gradualmente suas próprias experiências nos últimos 2 anos. São Paulo é excitante, disse, cortando vegetais, mas às vezes é solitário. Paula e eu temos um apartamento pequeno, trabalhamos muito. Às vezes sinto falta disso aqui, da simplicidade. Por que não voltam? Perguntou Manuel suavemente. Pedro parou de cortar e ficou em silêncio por um momento. Porque é difícil, disse finalmente, estar aqui sem ela, ver lugares onde costumávamos estar juntos como família. E depois que se fechou tanto, parecia que não havia mais lugar para nós aqui. Manuel parou o que estava fazendo, claramente lutando com emoções intensas. Pedro, começou, depois parou, procurando as palavras certas. Eu cometi erros terríveis. Quando sua mãe morreu, eu não sabia como continuar. Não sabia como ser pai quando mal conseguia ser humano. Nós precisávamos de você, disse Pedro, sua voz carregada de dor antiga. Eu sei, disse Manuel, lágrimas brilhando em seus olhos. E eu falhei com vocês. Falhei quando mais precisavam de mim. Lara se sentiu como se estivesse intrometendo em um momento profundamente privado, mas também sabia que talvez sua presença estivesse permitindo que essa conversa finalmente acontecesse. Mas estou aqui agora, continuou Manuel. Estou melhor agora. E se você e Paula me derem uma chance, Paula ainda está com muita raiva, disse Pedro suavemente. Ela culpa você por muito mais do que apenas o isolamento após a morte da mamãe. Ela culpa por quê? Pedro hesitou, claramente relutante em abrir feridas antigas. Ela acha que você não fez o suficiente para salvar mamãe, que se tivesse insistido para que ela não dirigisse naquela noite, se tivesse ido com ela. Manuel palideceu,
e Lara sentiu seu coração se partir por ele. O acidente não foi culpa de ninguém, disse ela suavemente, sem conseguir se conter. Às vezes coisas terríveis acontecem, e não há nada que possamos fazer para impedi-las. Pedro olhou para ela com gratidão. É o que eu tento dizer para Paula, mas ela está presa na raiva. É mais fácil para ela culpar papai do que aceitar que às vezes a vida é apenas injusta. E você? Perguntou Manuel. Você também me culpa? Pedro demorou para responder. Culpei, admitiu. Por muito tempo. Mas hoje, vendo você aqui, vendo como você cuida deste lugar, como fala sobre nós, acho que finalmente entendo que você estava sofrendo tanto quanto nós. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Lara podia ver anos de dor e mal-entendidos sendo lentamente trabalhados entre pai e filho. Eu gostaria de tentar de novo, disse Manuel finalmente. Ser um pai melhor, mesmo que seja tarde demais para muitas coisas. Nunca é tarde demais, disse Pedro, sua voz grossa de emoção. E talvez eu possa vir aqui mais vezes, ajudar com a fazenda. Eu adoraria isso, disse Manuel, e a esperança em sua voz foi quase tangível. E Paula? Perguntou Lara suavemente. Paula vai precisar de mais tempo, disse Pedro. Mas ela ama este lugar tanto quanto eu. E no fundo, ela ama você também, papai. Só vai precisar encontrar uma forma de perdoar. Jantaram em uma atmosfera muito diferente da que havia caracterizado o início do dia. Havia ainda muito trabalho a ser feito, muitas conversas difíceis pela frente, mas Lara podia sentir que uma fundação estava sendo estabelecida. Quando chegou a hora de Pedro voltar para São Paulo na manhã seguinte, ele abraçou Manuel por um longo tempo. Obrigado, disse, por hoje, por me lembrar de por que amava este lugar. Obrigado você, respondeu Manuel, por dar uma chance ao seu velho pai. Pedro se virou para Lara e, para sua surpresa, a abraçou também. Cuide dele, disse baixinho em seu ouvido, e obrigado por me ajudar a ver que ele merece ser feliz novamente. Depois que Pedro partiu, Lara e Manuel ficaram em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que havia acontecido. Como você se sente? Perguntou Lara finalmente. Esperançoso, disse Manuel pegando sua mão. Pela primeira vez em anos, sinto que talvez possa recuperar minha família. E nós? Perguntou Lara. Como Pedro nos afeta? Manuel se virou para olhá-la, seus olhos cheios de uma ternura que fez o coração dela acelerar. Pedro me deu permissão para ser feliz, disse suavemente. Não que eu precisasse dela, mas é bom saber que ele entende. E Paula? Paula vai ser mais difícil, admitiu Manuel. Mas Pedro está certo. Ela precisa de tempo. E talvez, eventualmente, ela também possa entender que honrar a memória de Helena não significa que eu tenho que passar o resto da vida sozinho. Lara assentiu, sentindo uma mistura de esperança e apreensão sobre o futuro. Vamos enfrentar isso juntos? Perguntou. Juntos, confirmou Manuel, beijando-a suavemente. Enquanto se preparava para partir naquela tarde, Lara refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Conhecer Pedro havia sido melhor do que esperava, mas também havia revelado a complexidade da situação em que estava se envolvendo. Havia uma família ferida tentando se curar, memórias dolorosas que precisavam ser processadas e uma filha que ainda resistia fortemente a qualquer mudança. Mas havia também amor entre Manuel e os filhos, entre ela e Manuel, e a possibilidade de algo belo crescer a partir da dor. Quando o ônibus a levou de volta para a cidade, Lara sabia que havia cruzado outro marco importante em sua jornada. Não era mais apenas a veterinária que ajudava nos fins de semana. Era parte da vida de Manuel, parte de sua família complicada e amorosa. E pela primeira vez, realmente acreditava que talvez pudesse dar certo. 3 meses se passaram desde o encontro com Pedro, e a vida na fazenda Santa Helena havia encontrado um novo ritmo. Lara agora passava não apenas os fins de semana ali, mas também várias tardes durante a semana, tendo negociado um cronograma flexível com a universidade para completar seus estudos através de estágios práticos.
A fazenda prosperava sob seus cuidados combinados. O programa de reprodução havia sido retomado com sucesso. 2 novos potros haviam nascido sem complicações e até mesmo o sultão havia se mostrado um reprodutor excepcional, apesar de suas tendências temperamentais iniciais. Mas não eram apenas os cavalos que floresciam. Manuel parecia ter encontrado uma nova energia, uma renovada paixão pela vida que ia muito além dos cuidados com os animais. Ele sorria mais, falava sobre o futuro com entusiasmo e, gradualmente, a casa principal começou a mostrar sinais de vida novamente. "Você mudou as cortinas da sala", observou Lara numa manhã de sábado, notando os tecidos mais claros que haviam substituído os pesados cortinados escuros. "Achei que estava na hora", disse Manuel um pouco constrangido. Helena sempre quis que a casa fosse cheia de luz. Era um pequeno passo, mas significativo. Lara sabia que ele estava lentamente aprendendo a honrar a memória de Helena de uma forma mais saudável, não preservando tudo exatamente como ela havia deixado, mas permitindo que a vida continuasse. Pedro havia voltado à fazenda 3 vezes desde aquele primeiro encontro, e cada visita fortalecia o vínculo entre pai e filho. Ele havia até mesmo mencionado a possibilidade de transferir seu trabalho para uma filial mais próxima, para poder passar mais tempo na fazenda. Paula, no entanto, permanecia ausente. Manuel falava com ela ocasionalmente por telefone, conversas curtas e formais que o deixavam visivelmente triste. Lara sabia que a filha era uma ferida aberta em seu coração, mas também sabia que algumas curas não podiam ser forçadas. Foi numa tarde de setembro particularmente bonita que tudo mudou novamente. Lara estava no estábulo, ajudando com o desmame de um potro, quando ouviu o som de um carro se aproximando. Não era incomum. Fornecedores, vizinhos e até mesmo possíveis compradores visitavam a fazenda regularmente. Mas havia algo no som do motor que a fez olhar pela janela. Um pequeno carro vermelho estava parado em frente à casa principal e uma jovem mulher estava saindo dele. Mesmo à distância, Lara reconheceu imediatamente a silhueta. Os mesmos ombros eretos de Manuel, o mesmo cabelo escuro que Pedro possuía. Paula havia chegado. Lara sentiu seu estômago se contrair com nervosismo. Ela havia se preparado mentalmente para este momento por meses, mas agora que estava acontecendo, sentia-se completamente despreparada. Viu Manuel sair da casa, sua expressão mudando de surpresa para uma alegria cautelosa quando reconheceu a filha. Eles conversaram brevemente e então Paula olhou ao redor da fazenda, seus olhos inevitavelmente encontrando o estábulo onde Lara estava. Mesmo à distância, Lara podia sentir a intensidade daquele olhar. Decidiu dar a eles espaço inicial. E continuou trabalhando com o potro, mas suas mãos tremiam ligeiramente enquanto verificava as condições do animal. 15 minutos depois, ouviu passos se aproximando do estábulo. "Você deve ser Lara." A voz era fria, controlada. Lara se virou para encontrar Paula Antunes na entrada do estábulo. Ela era surpreendentemente bonita, alta como o pai e o irmão, com cabelos longos e olhos escuros que pareciam ver através das pessoas. Vestia roupas claramente caras e carregava-se com a confiança de alguém acostumado ao ambiente urbano sofisticado. "Paula", disse Lara, tentando manter a voz estável, "é um prazer finalmente conhecê-la." "É mesmo?" Paula entrou no estábulo, seus olhos avaliando tudo, os equipamentos veterinários bem organizados, os cavalos saudáveis, a óbvia competência com que Lara havia estado trabalhando. "Pedro me disse que você tem se feito muito útil aqui." Havia uma acidez sutil na forma como ela disse útil, que não passou despercebida. "Tento fazer minha parte", respondeu Lara simplesmente. "Seus pais construíram algo realmente especial aqui." "Meus pais", repetiu Paula, enfatizando o plural. "Sim, eles construíram, juntos, como uma família." A mensagem era clara: "Você não pertence aqui."
Lara respirou fundo, lembrando-se dos conselhos que Manuel havia dado sobre lidar com cavalos agressivos. Não mostrar medo, mas também não provocar confronto desnecessário. Você tem razão, disse calmamente. Helena deixou uma marca incrível neste lugar. Cada detalhe dos estábulos, o programa de reprodução, até mesmo a forma como os cavalos são tratados, tudo reflete o conhecimento e o amor dela. Paula pareceu ligeiramente surpresa pela resposta. Havia claramente esperado defensividade ou negação. Você a conheceu? Perguntou, sua voz perdendo um pouco da frieza inicial. Não pessoalmente, mas conheço seu trabalho. Li seus artigos sobre reprodução equina, estudei os registros de melhoramento que ela mantinha. Ela era impressionante. Paula ficou em silêncio por um momento, estudando Lara com nova atenção. Por que você está aqui? Perguntou abruptamente. Quero dizer, realmente aqui. Uma estudante de veterinária bonita, inteligente. Você poderia fazer estágio em qualquer lugar. Por que uma fazenda isolada com um viúvo de meia-idade? A pergunta era direta e brutal, mas Lara havia esperado por ela. Porque aqui eu encontrei meu propósito, respondeu honestamente. E porque me apaixonei pelos cavalos, pela fazenda e sim pelo seu pai. Ele tem idade para ser seu pai, disse Paula friamente. Tem, concordou Lara. E daí? A resposta direta pareceu desarmar Paula momentaneamente. E daí? Repetiu. E daí que é estranho. E daí que parece oportunista. Oportunista como? Uma estudante pobre se apaixonando pelo dono de uma fazenda próspera? Convenhamos, é conveniente. Lara sentiu uma onda de raiva, mas forçou-se a permanecer calma. Você tem razão de ser protetora com seu pai, disse. Qualquer filha que ama o pai seria, mas você está errada sobre mim. Estou. Sim, porque se eu fosse oportunista, haveria alvos muito melhores do que um viúvo ferido numa fazenda isolada. E se fosse só sobre dinheiro, eu não estaria aqui todos os fins de semana trabalhando com cavalos por quase nada. Paula cruzou os braços. Mas Lara podia ver que suas palavras estavam tendo algum efeito. Então por que está aqui? Porque pela primeira vez na minha vida acordo todos os dias animada para trabalhar. Porque quando vejo um potro nascer ou ajudo um cavalo machucado, sinto que estou fazendo exatamente o que deveria fazer. E por quê? Hesitou. Porque seu pai me fez perceber que é possível amar algo tão profundamente que você está disposta a lutar por isso. Incluindo ele? Especialmente ele. Paula ficou em silêncio por um longo momento, claramente processando as palavras de Lara. Você sabe que ele nunca vai conseguir amá-la como amava minha mãe, disse finalmente, mas havia menos veneno em sua voz. Eu não esperaria que conseguisse, respondeu Lara. O amor que ele tinha por sua mãe foi único, especial. Eu não quero substituí-lo, quero complementá-lo. E você acha que pode simplesmente se inserir na nossa família? Não me inserir, corrigiu Lara. Ser convidada, e só se vocês me quiserem aqui. Paula estudou seu rosto por um longo momento. Pedro gosta de você, admitiu relutantemente. Eu gosto dele também. Ele é inteligente, gentil e claramente herdou o amor pelos cavalos da família. E eu? O que você acha de mim? A pergunta foi inesperada. E Lara podia ouvir uma vulnerabilidade por trás da hostilidade. Acho que você é uma filha que ama o pai desesperadamente e está aterrorizada com a ideia de perdê-lo também. Acho que você é forte, inteligente e provavelmente muito parecida com sua mãe. E os olhos de Paula se encheram de lágrimas inesperadas. Você não tem o direito de falar sobre minha mãe, disse, mas sua voz havia perdido toda a agressividade. Você tem razão, concordou Lara suavemente. Mas posso dizer isso. Qualquer mulher que criou filhos como você e Pedro, que construiu algo tão belo quanto esta fazenda, que inspirou tanto amor quanto vejo no seu pai, essa mulher deve ter sido extraordinária. Paula enxugou os olhos rapidamente, claramente lutando contra a emoção. Ela era, sussurrou. Ela era tudo. E ela sempre será, disse Lara.
Nada do que acontecer daqui para frente vai mudar isso. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando os cavalos no pasto. Gradualmente, a tensão no ar começou a diminuir. Posso perguntar uma coisa? Disse Paula finalmente. Claro. Como consegue lidar com estar sempre na sombra dela? Saber que para ele você sempre será a segunda? A pergunta era dolorosa, mas Lara havia lutado com essa insegurança muitas vezes. Porque eu não estou competindo com sua mãe, disse lentamente. Estou construindo algo novo com seu pai. Algo diferente, mas não menos válido. E se ele começar a fazer comparações? E se você nunca for suficiente? Então eu lido com isso quando acontecer, disse Lara honestamente. Mas até agora, ele nunca me fez sentir como se fosse uma substituição. Ele me faz sentir como se fosse eu. Paula assentiu lentamente, como se finalmente entendesse algo. Pedro disse que você ajudou a salvar Raio alguns meses atrás. Ajudei, sim. E que você está ajudando o papai a retomar o programa de reprodução que mamãe começou. Estamos trabalhando nisso juntos. Paula ficou em silêncio novamente, claramente lutando com emoções conflitantes. Sabe o que mais me deixa com raiva? Disse finalmente. O quê? Que você parece certa para ele, para este lugar. E isso me deixa com raiva, porque significa que talvez seja hora de deixar ele seguir em frente. Lara sentiu uma onda de compreensão. Deixar ele seguir em frente não significa esquecer sua mãe, disse gentilmente. Não, não. Significa honrar a memória dela, permitindo que a vida continue. Significa reconhecer que ela gostaria que ele fosse feliz. Paula enxugou mais lágrimas, claramente emocionada. Ele parece melhor, mais como era antes de mamãe morrer. Ele está melhor. E uma grande parte disso é porque Pedro voltou a falar com ele. Porque você está aqui agora. Porque vocês são importantes para ele. E você? Você também é importante para ele? Espero que sim, disse Lara honestamente. Paula a estudou por mais um momento, depois assentiu lentamente. Está bem, disse. Vamos tentar. Tentar o quê? Isto. Você fazendo parte da nossa família confusa e ferida. Lara sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase a derrubou. Obrigada, disse, sua voz grossa de emoção. Não me agradeça ainda, disse Paula, mas havia um pequeno sorriso em seus lábios. Ainda posso decidir que não gosto de você. Justo, disse Lara, sorrindo de volta. Passaram o resto da tarde juntas, e Lara ficou impressionada com o quanto Paula sabia sobre cavalos e veterinária. Era óbvio que havia herdado tanto a inteligência quanto a paixão da mãe. Você já considerou estudar veterinária? Perguntou Lara enquanto observavam Esperança brincar no pasto. Constantemente, admitiu Paula. Mas após a morte da mamãe parecia muito doloroso. E agora? Paula ficou em silêncio por um momento. Agora estou começando a pensar que talvez fosse uma forma de honrar a memória dela. Quando Manuel se juntou a elas no final da tarde, Lara podia ver a esperança cautelosa em seus olhos. Como vocês duas estão se dando? Perguntou. Bem, disse Paula, surpreendendo a todos. Lara me mostrou os novos potros. Eles são lindos, papai. O sorriso que iluminou o rosto de Manuel foi um dos mais belos que Lara já havia visto. Que tal jantarmos juntos? Sugeriu. Podemos cozinhar como família. Como família, repetiu Paula, testando as palavras. Sim, acho que gostaria disso. O jantar foi uma revelação. Pela primeira vez, Lara pôde ver como a família Antunes funcionava quando estava intacta. Havia risadas, histórias compartilhadas, até mesmo algumas lágrimas quando falaram sobre Helena, mas lágrimas de saudade amorosa, não de dor incontrolável. Mamãe ficaria orgulhosa do que vocês fizeram com a fazenda, disse Paula, olhando ao redor da cozinha familiar. Especialmente dos novos potros, concordou Manuel. Ela sempre disse que cavalos eram a melhor medida do sucesso de uma fazenda. E das pessoas que os cuidam, adicionou Lara, suavemente. Paula a olhou por um momento, então assentiu. Sim, das pessoas também. Mais tarde naquela noite,
Após Paula ir dormir no quarto que havia sido seu na infância, Manuel e Lara caminharam pelo pasto sob as estrelas. Obrigado, disse Manuel pegando sua mão. Por quê? Por conquistar minha filha, por ser paciente com ela, por nos dar uma chance de ser uma família novamente. Eu não conquisto ninguém, disse Lara sorrindo. Apenas fui eu mesma. E isso foi o suficiente, disse Manuel, parando para olhá-la. Você sabe que eu amo você, não sabe? Mesmo tendo suspeitado, ouvir as palavras fez o coração de Lara acelerar. Eu amo você também, respondeu. Mesmo sabendo que sempre haverá uma parte de mim que pertence a Helena? Especialmente sabendo disso, disse Lara. Porque essa parte de você que a amou tanto é a mesma parte que me ama agora. Manuel a beijou então sob as estrelas, cercados pelos cavalos que haviam se tornado sua paixão compartilhada. O que acontece agora? Perguntou Lara quando se separaram. Agora construímos uma vida juntos, disse Manuel. Você termina a faculdade, nós expandimos a fazenda, talvez convencemos Pedro e Paula a se mudarem para mais perto. E nós? Nós nos casamos, disse Manuel simplesmente. Se você quiser. Lara piscou surpresa. Você está me pedindo em casamento? Estou, disse Manuel sorrindo. Não do jeito tradicional, com anel e joelho no chão, mas estou. Então sim, disse Lara, rindo e chorando ao mesmo tempo. Obviamente sim. Eles se beijaram novamente, e Lara soube que havia encontrado não apenas seu lugar no mundo, mas sua família, seu futuro, seu lar. 6 meses depois, numa cerimônia simples no pasto onde haviam se conhecido, Lara Silva se tornou Lara Antunes. Pedro foi o padrinho, Paula foi a madrinha. E os cavalos foram as testemunhas silenciosas de um amor que havia crescido da dor e da esperança. A fazenda Santa Helena florescia sob seus cuidados combinados. O programa de reprodução que Helena havia começado continuava sob a supervisão de Lara, agora uma veterinária formada. Pedro havia se mudado de volta para casa e estava ajudando a expandir as operações da fazenda. E Paula, depois de muito pensar, decidiu seguir os passos da mãe e começar seus próprios estudos em veterinária. Sabe o que mamãe diria se estivesse aqui? Disse Paula numa tarde, observando Lara trabalhar com um potro recém-nascido. O que ela diria? Perguntou Manuel, aproximando-se das filhas, porque era assim que ele pensava em Lara agora. Ela diria que cavalos são a melhor medida do sucesso de uma fazenda, disse Paula, sorrindo, e que famílias são a melhor medida do sucesso da vida. Lara sorriu, acariciando o potro que dormia em seus braços. Havia encontrado tudo que sempre havia procurado: propósito, amor, família. E em algum lugar, ela sabia que Helena estava sorrindo também. A fazenda no coração das montanhas continuava a prosperar, abrigando não apenas cavalos magníficos, mas também uma família que havia aprendido que o amor pode crescer até mesmo da perda mais profunda, e que às vezes as melhores histórias começam quando alguém se perde e encontra exatamente onde deveria estar. E assim chegamos ao fim desta jornada emocionante pela Fazenda Santa Helena. Se você se emocionou com a história de Lara e Manuel, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar qual foi sua parte favorita desta história de amor, superação e família. Histórias como esta nos lembram que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados e que nunca é tarde demais para recomeçar. Até a próxima história.